que nós estávamos falando sobre cometer erros de português. É um dos erros principais que os alunos cometem na redação. E é uma das principais competências também. O que chega a ser engraçado, tá? Porque, curiosamente, essa é a competência número um, e aqui eu entendo como mais simples até. A de você evitar os erros de ortografia. Enfim, vamos lá. Uma das principais competências dos estudantes que escrevem um texto deve ser o uso da língua padrão, formal. Com isso, deve-se evitar desvios linguísticos, erros ortográficos, falta de acentuação e uma pontuação inadequada também deve ser evitada. Professor, o que seria uma pontuação inadequada? Eu vou dar um exemplo aqui com uma coisinha muito clássica. Vírgula demais é um erro. Não deve-se colocar vírgulas em excesso, pois o professor vai ler desse jeito. Claro que eu estou exagerando, você não vai colocar uma vírgula a cada palavra, mas vírgulas em excesso, sem necessidade, sem que você queira isolar algum elemento, como por exemplo um aposto, vai deixar o texto bem esquisito. E o outro erro em relação à vírgula, por exemplo, é o contrário, vírgula de menos. É você fazer o seu texto assim, sem vírgula nem nada, e o professor vai ler o texto super apressado porque não tem nenhum sinal gramático que deixe lá, entendeu? Fica muito esquisito também o texto sem vírgula. Fica muito apressado. E que, antes de mais nada, é um erro, né? É muito comum as redações apresentarem esses desvios, o que deixa o texto pobre, e isso dificulta o entendimento, como eu falei para vocês. A melhor maneira de contornar essa situação, antes de mais nada, né, não dá para você fazer, sei lá, deixa eu ver aqui uma coisa simples. Não dá para você fazer uma cadeira de madeira sem que você estude como fazer essa cadeira. Né? Não dá para você consertar uma placa de um telefone, né, uma placa-mãe de um telefone, sem que você estude qual componente deve ser soldado ali, o que é um diodo, o que é álcool isopropílico. Não, você não vai fazer esse serviço sem que você estude sobre ele. Não dá para você escrever bem se você não lê e você não escreve. Se você só escreve nas redes sociais. Né? Não dá para escrever bem se você não pratica, se você não estuda sobre o tema, sobre o assunto. Então, a melhor maneira de você contornar essa situação, felizmente, tá? Porque é um exercício muito simples, é você ler e escrever bastante. Bastante a gente entende aqui o suficiente, tá? Também não precisa se debruçar o dia inteiro só estudando. Até porque a gente tem as outras ocupações, né? Prioridades, eu diria. A gente tem outras prioridades, outras necessidades e não dá para estudar o dia todo, né? Quem tem outras ocupações, eu até entendo, né? Só não consigo imaginar quais são agora, mas não vem ao caso. Escrever períodos muito longos. Aqui a gente também vai entender que é um erro, né? Um problema. Não ter cuidado com a pontuação das frases. Tipo, eu já vi parágrafos, e o parágrafo por si só era a frase. A gente vai chegar nesse problema aqui mais a fundo. Períodos muito longos dificultam o entendimento do leitor, porque acabam gerando confusão. E você não quer confundir o leitor, você não quer confundir o avaliador da sua prova. Claro que você não quer isso. Alguns problemas identificados nos textos que usam frases muito longas são principalmente erros de concordância e alguns problemas, como, por exemplo, a ambiguidade. E você não quer deixar seu texto ambíguo, você quer que ele tenha um sentido claro, que ele seja objetivo, tá bem?
Uma boa dica é ler o texto e ver se os parágrafos, as frases e os períodos estão compreensíveis. Ver se não dá para você colocar um pontinho final ali e começar aquele período sendo uma próxima frase. Não escrever períodos muito longos. Isso complica bastante, o leitor meio que vai se perdendo porque a frase ainda não se encerrou e, meu Deus, esse texto ainda está nesse assunto. Não tenha medo de quebrar o período, né? De encerrar o período se for necessário. O importante é que o seu texto seja entendido, tá? Isso chega a ser tão ou mais importante do que a estética do texto. É o fato de o seu texto ser entendido. Também, para essa quebra de período, você pode utilizar, por exemplo, elementos conectivos que vão dar um encadeamento das suas ideias sem que essas ideias sejam quebradas necessariamente, né? No real sentido da palavra, quebrar a ideia mesmo, quebrar. Usar linguagem informal. Nossa, peraí, eu pensei que eu estava apresentando aqui para vocês. A câmera está desligada também. Gente, que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que dá para todo mundo ver agora. Imagino que sim. Bom, a gente parou no oitavo erro. Usar linguagem informal. Basicamente, esse daqui meio que se complementa com outros três erros que a gente já havia visto aqui. Usar a linguagem informal. Por que eu não posso usar linguagem informal? Porque, antes de mais nada, a gente já viu isso aqui. A redação é um texto científico. A redação pede, lá na primeira competência, que você demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, olha, se tem uma competência lá, por exemplo, dizendo que tu tem que usar a linguagem formal, por que você vai usar a linguagem formal? Isso aí já é a base para você não cometer esse erro. Mas vamos entender melhor, né? Como isso vai te prejudicar, né? O uso da linguagem informal ou coloquial, seja lá como vocês queiram chamar, é um erro gigantesco, tá? Porque, embora tenha um aviso prévio de que você não deve fazer uso da linguagem informal, se você o fizer, estará cometendo um erro muito grande. A gente pode citar, por exemplo, o uso de expressões populares no meio do texto. Deixa eu ver aqui, por exemplo... Não, arriego é demais, né? Deixa eu ver aqui uma expressãozinha popular. Olha, nossa, sinceramente não me vem nenhuma na cabeça agora. Ou o uso de gírias também. Agora eu fiquei besta, não estou conseguindo pensar em nenhuma expressão popular. Mais ligeiro do que... Como era? Mais ligeiro do que coceira de macaco. Eu acho que é uma expressão popular cearense. Enfim, o que você não deve fazer é utilizar expressões populares. Meio óbvio, né? Óbvio demais para cometer esses erros que ainda assim acontecem. Mas, vamos lá. Nesse momento de produção de texto, deixe o contexto informal para lá. Tá? Esqueça tudo aquilo que é informal, toda aquela linguagem regionalista que você talvez goste, e principalmente, talvez em outro tipo textual seja interessante. Nesse daqui, sinceramente, não é, e nunca vai ser. Certifique-se de que o texto não apresenta erros de concordância, frases ambíguas, palavras abreviadas, né? Por exemplo, VC. Acredito que eu já vi um texto não, que tinha lá um P e um Q. Isso acontece porque, só que no caso tinha um P e um Q.
Essa técnica aí, as pessoas, muita gente usa na internet quando não conhece a regra ou esqueceu da regrinha dos 4 porquês. A pessoa substitui o P e o Q e serve para os 4, né? Ou então P, R, Q, porquê? Serve para os 4 porquês. Mas assim, colocar isso num texto científico não vai acabar com o texto. Assim, não vai ser zerado, mas a nota cai bastante. Sinceramente, cai muito. São problemas que empobrecem o texto e põem sua nota lá embaixo, seja lá onde for. Qualquer concurso, pode ter certeza que a sua nota cai. Não é brincadeira, não. Cai igual jaca podre. E a gente entra aqui no nosso nono erro, né? Fazer uso de frases ambíguas. Né? É um problema recorrente que a gente também não pode cometer, né? A ambiguidade é um problema que surge por descuido, basicamente. Esse daqui é um probleminha que, se a gente tiver atenção, a gente evita ele, né? A ambiguidade é a duplicação dos sentidos, a qual reúne mais de uma interpretação, né? Ela torna o texto confuso, ela dificulta o entendimento, porque se eu coloquei ali uma frase que tem mais de um sentido, o meu leitor, né, pode interpretar, aliás, o leitor do meu texto pode interpretar qualquer um desses sentidos que lhe vier à cabeça, né? E se a frase tiver sentido um e 2, e eu tive a intenção de falar aqui no sentido um, só que na verdade o leitor interpretou no sentido 2, que é totalmente diferente. Então, a gente vê aqui que a ambiguidade vai tornar o texto confuso e pode fazer com que a nota também caia. Não é legal de jeito nenhum. Ela é muito utilizada, por exemplo, em texto publicitário, texto poético. Texto publicitário usa muito a ambiguidade, porque o duplo sentido, às vezes, ele vem com uma carga de humor que é interessante. Torna aquele texto publicitário, aquele comercial, aquela propaganda, seja lá o que for, interessante, atrativa, né? Eu diria até atraente, por causa dessa ambiguidade cômica, humorística. Isso é interessante, dependendo do tipo textual que nós estamos falando, né? Meio que aumenta a expressividade do texto. É considerado vício de linguagem e ela é totalmente inapropriada para textos formais. Então, assim, a ambiguidade ela se encaixa muito bem em alguns textos. Sim. No texto dissertativo, ela se encaixa. Se você quiser baixar sua nota, pode colocar. Se não, não coloque nada com ambiguidade. Se o seu uso não intencional tenta se afastar desse erro, né? Aliás, se o seu uso não é intencional, então tente se afastar desse erro. Tome cuidado com a colocação das palavras, do uso indevido, de pronomes possessivos, de relativos e as conjunções. Além disso, tenha atenção com formas nominais e falta de pontuação também, como, por exemplo, a vírgula. Pode gerar aqui uma ambiguidade. Claro que em casos bem específicos, com um certo aprofundamento da leitura. Bom, outro errinho, esse documento aqui que eu fiz, eu vou colocar para vocês hoje, tá? Eu não coloquei na segunda-feira porque eu ainda queria terminar de ler com a turma. Vamos lá. Outro errinho que esse daqui é muito chato, tá? Não para o professor, tá? É chato para o aluno, porque ele é um erro que parte de ou desconhecimento ou descuido mesmo, e muito descuido, muita falta de atenção, que é você entregar o texto escrito em outro tipo textual. É meio que para fazer um texto dissertativo argumentativo, e o aluno entregou um artigo de opinião, ou o aluno entregou, sei lá, uma crônica narrativa, entregou uma coisa totalmente diferente, né? Sendo que a gente sabe, a tipologia textual é de suma importância para o desenvolvimento correto da proposta da redação. Dessa maneira, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem que entender primeiro qual é o tipo de texto que vai ser produzido. A gente sabe,
é o texto dissertativo argumentativo. Pronto, está resolvido. Não entreguem outro tipo textual. Não entreguem deixa-me ver, uma fábula como se fosse uma redação. Um conto como se fosse uma redação. Uma poesia como se fosse uma redação. É bem complicado. Se você fizer isso, beleza, é bem complicado isso acontecer, né? Mas se você fizer isso, sua pontuação, na verdade, você vai ter zerado a sua prova, se isso acontecer. Se o tipo de texto não estiver de acordo com o que for pedido, né? Pode ser um texto narrativo, pode ser descritivo, pode ser uma carta, depende. Eu estou pleiteando aqui uma vaga de uma empresa e o chefe aqui me pediu para fazer um texto narrativo. Ok, vou fazer um texto narrativo, né? Se o tipo textual não estiver de acordo com o que for pedido, tchau, né? Para a vaga de emprego, para a entrada na universidade, tchau. Geralmente o tipo de texto, nas redações, né, de todos os concursos, aliás, é o tipo textual dissertativo argumentativo, né? Mas há provas em que o estudante pode escolher qual tipo de texto ele vai redigir. Mas isso aí são em casos bem específicos. No geral, é o texto dissertativo argumentativo mesmo, tá? Cada um possui características bem singulares que devem ser seguidas. O texto dissertativo argumentativo, por exemplo, reúne o tema, tese, argumentos, proposta de intervenção e etc. O texto narrativo já é outra coisa, já possui personagens, possui tempo, que pode ser o tempo de duração da história, ou o tempo em que a história foi ambientada, o espaço em que a história está ambientada também, e etc. Né? Aqui o estudante pode também optar por um discurso direto, com uso de travessões, né? Isso no caso do texto narrativo, que não é o caso do texto dissertativo argumentativo. Né? Agora, sim, esse erro aqui, para não pegar prova de ninguém, ler e tudo mais, esse erro aqui aconteceu aqui, que foi não defender um ponto de vista. Tipo, a pessoa pegou o tema, começou a discorrer sobre ele, mas nada de cadê o ponto de vista dessa pessoa? O que é que essa pessoa está defendendo aqui? Só teve a descrição e exposição textual, mas nada da defesa do ponto de vista da pessoa. O que é que ela acredita? O que é que ela vai defender? O que é que ela vai citar? Para que esses argumentos aqui? Cadê os dados também? Esse tipo de erro é comum, mais comum do que parece. E acaba com sua pontuação também. Nada mais importante do que defender seu ponto de vista num tipo de texto dissertativo argumentativo. Você vai dissertar, você vai argumentar. Você tem que dar o seu ponto de vista ali. Claro, de uma forma implícita, porém sendo parcial, tomando um lado ali. O próprio nome já indica que a argumentação é a parte importante do texto. O texto deve apresentar claramente a defesa do ponto de vista. Após a leitura dos possíveis textos motivadores, aqui não tem. O estudante deve pensar quais argumentos irá defender, bem como quais irá refutar. Pode ser que sim, né? A parte da argumentação e da defesa do ponto de vista é o ápice do texto dissertativo argumentativo. Se ela não estiver clara, sua pontuação pode ser prejudicada. O ponto de vista deve estar ali claro. O que é que você defende? Deve estar ali na minha vista, como professor e como avaliador dessas provas de vocês. Esse próximo erro não é tão comum, eu diria, mas aconteceu. Aconteceu. Qual é o erro? Escrever em primeira pessoa. Olha, o artigo de opinião permite isso, o ensaio permite isso, outros textos do gênero narrativo, por exemplo, todos do gênero narrativo, se você escolher um narrador personagem, vai escrever em primeira pessoa, mas o texto dissertativo argumentativo, não, né? É um erro
gigantesco também cometido por estudantes, né, que é escrever a redação em primeira pessoa do singular. Você vai estar pessoalizando o seu texto. E pessoalizar o texto é um erro que vai diminuir sua nota. Lembre-se que essa ação é condenada, eu diria todos, né? Todos os avaliadores de redação do Brasil, de qualquer concurso, da área pública e da área privada, qualquer lugar. Texto dissertativo é um texto impessoal, tá? Você tem que deixar seu texto impessoal, porém, ele tem que defender um ponto de vista. Essa parte é a mais confusa. Seu texto tem que estar impessoal, mas você tem que defender um ponto de vista, que vai estar ali implícito, nas entrelinhas. Sendo assim, o texto dissertativo argumentativo deve ser feito na terceira pessoa, do singular ou do plural. Mesmo que, quando você for defender seu ponto de vista, utilize os pronomes adequados. Né? Mas aqui você deve evitar escrever, aliás, deve evitar o uso da primeira pessoa do singular, bem como de marcas que identificam a segunda pessoa do singular e do plural. Você, seu, sua, teu, tua e etc. Outro erro que é comum, muito comum, que é esse daqui é certeza que você perdeu 200 pontos, pelo menos você deixou de ganhar 200 pontos, ou no nosso caso aqui, 2, entregar o texto sem uma conclusão. A conclusão é um dos principais pontos da redação. Nada mais decepcionante, gente, para um avaliador, é ler um texto inconclusivo. O texto começou bem, ótimo. Se desenvolveu bem, maravilhoso. E o aluno entregou o texto sem concluí-lo. A finalização da redação é tão importante quanto a sua introdução e seu desenvolvimento. Nessa parte final do texto, vocês, estudantes, deverão apresentar uma proposta de intervenção que vai contemplar tudo aquilo que foi dito ao longo do texto. Então, não se esqueçam de concluir o seu texto. A conclusão é o fechamento das ideias, que deve ser acompanhado de soluções para o problema destacado ou para os problemas que foram destacados ao longo do texto. Não tenham dúvida, essa é a parte mais importante, eu diria, que pode ser apresentada de forma muito criativa ou por meio de umas frases de efeito, seja lá o que for. O que importa é concluir o texto mesmo. Há pessoas que esperam terminar a redação para, assim, colocar um título, né? Isso porque a grande ideia pode ser apresentada nessa parte tão importante do texto. Mas título é obrigatório, professor? Não, título não é obrigatório. Eu estou querendo dizer o seguinte. Quando você for colocar o título, para quem é músico, melhor. Eu vou explicar aqui para quem é músico e para quem não é músico. O nome da música é basicamente a última coisa a ser escolhida, a ser feita. Primeiro fazem toda a música, toda a harmonia, toda a melodia e depois põem o nome na música. Primeiro formam a banda inteira e depois fazem o nome da banda. Porque o nome, o título, é meio que um resumo de todo o trabalho. Então, como é que eu vou colocar um título na minha redação, sendo que eu ainda não fiz a redação? Como é que eu vou fazer o resumo de um trabalho, sendo que esse trabalho não existe? O resumo, o nome já diz, é um resumo de determinada coisa. Essa coisa tem que existir. Então, se você for colocar um título, faz primeiro toda a redação e depois coloca o título do seu texto. 14º erro, né? 14º e antepenúltimo erro, é o seguinte: é você não fazer uma revisão final, que aponta diretamente para aquele erro que eu falei, de não fazer rascunho. É você fazer o seu texto aqui de primeira, aqui puxadão, já na folha, para entregar, e manda bala. Entrega para o professor, já era. Olha, tem que ter cuidado com essa pressa toda aqui, tá? Quando terminar de escrever
a redação na folha final, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, é muito importante fazer uma leitura atenta do texto, parágrafo por parágrafo, período por período, frase por frase, palavra por palavra, ler tudo com calma, tá? Imagina que você está no Enem e se você está cuidando ali da prova que pode mudar a tua vida, né? Ou pelo menos vai te colocar de graça ali na faculdade. Nossa, cara, imagina aí, essa oportunidade em outros países é meio que inexistente. As faculdades recusam as pessoas. Não basta você ter dinheiro, você tem que ter boas notas também para entrar numa faculdade. Não basta você poder pagar. Você tem que ter os requisitos para entrar em certas faculdades. E aqui você faz uma prova e, nossa, você entra de graça. Sabe? Fazer direito de graça, fazer engenharia civil, engenharia de energias, enfermagem, medicina, quem sabe, né? De graça, fazer ciência da computação de graça. De graça, cara. É só estudar, fazer essa provinha aí, fechou. O objetivo principal é verificar se não existem falhas, tá? Falta de pontuação, erro de ortografia, etc. Esse momento de revisão é essencial para entregar o texto de vocês, né? Entregar um texto bem cuidado, bem trabalhado. Um texto revisado é um texto bem cuidado. A verificação do título, frases, palavras, parágrafos, períodos, da estrutura básica do texto, podem fazer com que você faça pequenas modificações aqui, colar, aperte os parafusos aqui, afrouxe outros ali, e isso, ó, coloque sua pontuação lá para cima, né? Claro, vocês vão fazer isso dentro do tempo permitido. Eu sugiro que vocês, nos concursos que vocês virão a fazer, reservem uns minutinhos finais para esse momento, que é muito importante. E a melhor maneira de você... Nossa, mas espera aí, professor. Como é que eu vou saber se eu tenho uma habilidade, a capacidade de fazer uma prova dentro do tempo limite e ainda reservar um tempinho no final para fazer uma revisão? Como é que eu sei isso? Treina. Faz uma redação aí, sei lá, uma toda semana. Prontinho, a gente passa, ó, 4, 5, 6 horas no telefone. Por que a gente não pode tirar uma hora para fazer uma redação? Você pode selecionar uma hora do seu dia, uma vez por semana, duas, quem sabe, para produzir um texto utilizando por exemplo, olha que engraçado, por exemplo, temas de redação de provas anteriores que a gente já fez, redações de outros concursos, redações do Enem, tá tudo na internet. Outros vestibulares aí, por exemplo, do ITA, do IME, só o que tem é material na internet. A internet está aí para a gente vencer, é uma ferramenta que a gente deve utilizar para o bem. Em se tratando de concurso, esse erro aqui é outro que leva a sua prova a zero, assim. O corretor olha para, o avaliador olha para a sua prova e já dá um zero de cara. Só se ele for muito bom e um quebrador de regras, porque isso aqui te dá um zero na cara. Entregar a redação a lápis. Todo concurso se entrega a prova de caneta. Fez de lápis, toma zero. Há estudantes que entregam a redação de lápis porque escrevem para depois passar a limpo e, sei lá, a menina, pessoa nervosa, esqueceu, entregou. Pronto, já sabe. Vai tomar zero. Essa é a maneira de observar, uma maneira de observar, aliás, o limite das linhas, de acordo com a letra do candidato, por exemplo. No entanto, alguns acabam excedendo o tempo, né? Passou do tempo e o avaliador, aliás, o aplicador da prova tem que recolher a prova. O professor tem que pegar a prova, tem que sair da sala, tem que fechar a turma, a escola vai fechar. Então, não exceda esse tempo e não deixe para passar limpo lá no final. Isso é um grande erro, né? Porque ela deve ser entregue de caneta. Reserve uns minutinhos para
fazer essa prova, aliás, reserve um tempo em casa para ir treinando, para que você saiba mais ou menos qual é o seu tempo de prova, tá bem? Importante que você fique atento ao tempo para que esse erro não seja cometido. 16º e último erro, ultrapassar o limite de linhas. Né? E quando eu digo ultrapassar, é para mais ou é não fazer no limite mínimo, que seria para menos. Na nossa prova aqui, eu dou no mínimo 13 linhas. 13 a 30 linhas. Fez menos de 13 linhas, o correto é que o aluno tire um zero. Só que no Enem, né, você tem um mínimo de 7 linhas. Assim, eu não acredito que uma pessoa tenha condições de fazer uma redação boa em 7 linhas. Não. É difícil barra impossível. Muito complicado mesmo. Impossível mesmo, tá? Assim como fazer 31 linhas já é um exagero. Se você fizer menos do limite mínimo, você vai tirar um zero. Se você passar uma linha, também você vai ser zerado. Mas aí se você chegar lá no finalzinho aqui da última linha e não coube, não deu para encerrar a frase, o texto vai ficar inconclusivo também. Então, assim, é bom também você estudar, você praticar, você treinar para que esse erro não aconteça, tá? Isso, geralmente a redação ela pode ser feita em 30 linhas em todos os concursos, né? Isso justifica a importância de ter um rascunho dos outros erros que a gente já avaliou aqui. Um rascunho prévio, em que você vai avaliar o tamanho aqui, você vai ter uma noção do tamanho da sua prova, para que você não tenha problemas com as delimitações, com o espaço que é permitido, tá bem? A chamada já correu, sim, número 26. Ah, não, não. Mas lembrou bem, ó, Sara. Está quase no final da aula, vou fazer aqui a frequência. Enfim, só para lembrar, pessoal, não escrevam num limite atrás do limite mínimo, tá? Tipo, na nossa prova aqui, não escrevam 12 linhas. Eu acredito que em 13 linhas é o suficiente para você fazer uma excelente prova. 7 linhas, como tem lá no Enem, eu acho que é um absurdo. Você não consegue fazer uma redação que valha 1,6 nesse espacinho. E passem até 30 linhas. Bom, vamos lá. Arthur não está presente. Camille não está. Mas Evelyn Paz está presente. Ingrid também. Alberto. Patrício. Johanna está presente? Acho que não, né? Gisele. Gisele está presente. Ian. Isabelle Almeida está presente? Não. Ítalo. Joana Maria está presente. João Lucas. Não está. José Matheus. Júlia Evelyn. Laura não se encontra. Lavínia. Letícia Ribeiro. Lívia Nara. Lisa Ricardo. Maria Clara. Maria Letícia. Maria Lúcia. Maria Lúcia está presente, né? Natália. E Sara. Não salvos, ok. Bom, pessoal, eu vou colocar esse documento aqui, como sempre, lá no Google Sala de Aula. E, de acordo com os temas que vocês escolheram, eu vou colocar 2 textinhos motivadores para a gente fazer uma breve redaçãozinha, tá certo? Um exercício para a gente praticar e a gente afiar e evitarmos o máximo de erros possíveis na nossa próxima prova, no caso, a bimestral do 4º período. Tá bom? A gente se vê amanhã com Geografia e História. Até mais.